Olá, bom dia novamente. Me chamo Jonatas, sou o tutor presencial de Matemática Básica e Financeira. A minha formação, eu sou licenciado pleno em Matemática pela UFPA, eu já tenho desde 2013, já tenho uma experiência já também aqui como tutor de turmas passadas. E surgiu essa nova oportunidade, esse novo desafio para a gente estar junto com vocês, para nós tentarmos seguir nesse curso tão bom, que é o técnico em agronegócio, Então, como foi dito, como foi pesquisado, na verdade, lá no fórum, eu fiz essa pergunta para vocês, qual a importância da matemática, na formação técnica de vocês. Alguns me responderam, achei até interessante as respostas. Então, como foi dito, a matemática ela sempre está no nosso cotidiano. Onde você vai, você tem que fazer um cálculo, você vai ver números, você vai ver algo relacionado à matemática. Então, no curso de vocês também não é diferente. Seja para você calcular um defensivo, seja para você calcular a quantidade de insumos que você vai utilizar, seja para medir uma área. Então, tudo vai estar relacionado com a matemática, tá? Então, a minha proposta de hoje é dar uma revisão, uma passada praticamente em quase toda a apostila, principalmente para nós revermos esses conteúdos, visto que vocês já viram esse conteúdo em algum momento da vida acadêmica de vocês, no momento que vocês já estudaram, vocês já tiveram esse contato com esses assuntos. São assuntos relativamente fáceis, e vai ser bem interessante. Qualquer dúvida eu abrirei, pedirei que vocês liguem os microfones para se surgir alguma dúvida, tá? Então, como base, a gente vai tomar a apostila de vocês, tá? O primeiro assunto que eu gostaria de ver com vocês é sobre razão e proporção, tá? Então, durante esse nosso percurso, eu fiz até uma enquete com vocês, fiz até um questionamento, qual seria o assunto que vocês teriam mais dificuldades, nessa disciplina, e foi dito e foi respondido, na verdade, que vocês teriam principalmente dúvida na área de sistema de amortização, juros simples e compostos, mas eu não posso falar nesse conteúdo antes de ter uma base, do que seria a razão e proporção, para eu poder entrar em juros simples e compostos. Então, uma coisa está atrelada à outra, tá ok? Então, primeiramente, o que seria a razão? A razão, ela é a representação, ela tem a representação de dois números, de duas grandezas. Pode continuar? Permite só me entrar. Ah, tá. Só um momentinho. Não apareceu. Ok. Então, dando continuidade. Então, ela é a parte básica para conceitos simples como regra de três simples, regra de três compostas. Então, ela é básica para o nosso conteúdo. Então, a razão, ela é fundamentada na seguinte questão: ela é a relação entre duas grandezas. Vamos dar um exemplo. Qual a razão tem até no exemplo 1 da nossa apostila, ela fala o seguinte: suponhamos que determinado ano as vendas de uns frutos da fazenda tenham sido de 30 mil reais ou 300 mil reais, e as vendas no ano seguinte sejam de 450 mil reais.
Poderíamos comparar esses dois valores dizendo que são diferentes entre 150 mil reais. Porém, a diferença dos valores não nos fornece uma ideia de crescimento de vendas entre os 2 anos. Para avaliarmos esse crescimento, precisamos calcular a razão. Então, se eu pegar a razão, que são o mesmo conteúdo, é a mesma grandeza. A gente está falando em 300 mil reais, 450 mil reais. Então, se eu fazer a razão, se eu realizar a razão entre esses dois valores, eu vou ter o crescimento desse montante de valores que foram relacionados às vendas dos frutos. Então, se nós pegarmos 450, que seria a venda do ano seguinte, pela razão, pelos 300 mil do ano anterior, nós temos 1,5. O que isso significa para mim? Isso ele está me dizendo o seguinte, que eu tive um aumento de 50% no valor das minhas vendas. Então, a razão, ela vai me dar essa diretiva relacionada à porcentagem, né? Se vocês perceberem, principalmente nessa divisão de 450 dividido para 300, nós teríamos um valor de 1,5. Justamente esse valor é o percentual que foi aumentado. Então, eu tenho um aumento de 50% em relação às vendas de um ano anterior para o outro. Eu poderia fazer outros conceitos de razão. Eu poderia usar, é muito utilizado na estatística também. Eu tenho uma população, um número populacional de Paragominas, que nos anos de 2010, eles em torno de 90 mil pessoas. Hoje, em 2020, foi feito o censo novamente, vamos supor que chegou a 110 mil pessoas. Então, qual seria o crescimento populacional, quanto que a população cresceu em relação entre esses 10 anos, entre 2010 e 2020? Seria bem simples, eu pego os 110 mil, que seria referente ao ano de 2020, e vou dividir pelo último censo anterior, que seria 90 mil pessoas. Então, eu teria um valor em 1,22. Quando eu vejo 1,22, eu desprezo o que eu vi. Não seria desprezar. Eu diminuo por 1, que posteriormente eu vou explicar para vocês o que significa esse 1, tá? Eu diminuo de 1, então eu vou ter um valor de 0,22. Isso aí me corresponde a 22% de crescimento, supondo que seriam esses valores. Então, razão seria exatamente isso. Eu pego a mesma grandeza e faço a relação entre um e outro, entre um ano posterior e um ano anterior. Eu poderia fazer a razão entre várias coisas. Se eu for levar em consideração ao nosso conteúdo, que seria agronegócio, eu poderia ver quanto é que eu produzi mais de uma safra para outra. Eu pego o que eu produzi de um ano desse ano dividido pela produção do ano anterior. Então eu teria uma razão, ou eu teria o crescimento ou o decrescimento dessa produção, dessa safra. Tá? Então eu tenho vários modelos, eu tenho várias formas de aplicar a razão. Seguindo o assunto, nós chegamos em proporção. A proporção ela já é um pouquinho diferente, mas ela é parecida com a razão. O que seria a proporção? A proporção ela é a razão entre duas grandezas. Eu já não tenho a mesma grandeza que eu tinha na razão. Eu tenho grandezas diferentes. Tá? Eu posso estar relacionado ela com produção, toneladas por valor.
Eu posso relacionar a proporção de defensivos agrícolas, quantidade de veneno ou quantidade de defensivo com água. Então eu tenho essa diferença. São grandezas diferentes, para nós entendermos que são grandezas. Quando eu falei em razão, as grandezas eram iguais, que eram reais, dinheiro, ou peso, toneladas. Então eu teria quilo e quilo, metro e metro. Então são grandezas iguais. Já na proporção, eu tenho grandezas diferentes. Ou eu falo em dinheiro e peso, eu posso falar em peso e ano. Então são grandezas diferentes uma das outras, mas que a igualdade das grandezas, a igualdade das razões, elas têm que ser iguais. O que isso significa? Vamos pegar o exemplo da apostila. Ok? Vamos lá. Em virtude da demanda crescente da economia de água, há equipamentos e utensílios, como as bacias sanitárias ecológicas, que utilizam 6 litros de água por descarga, em vez de 15 litros usados nas bacias sanitárias não ecológicas, conforme os dados da Associação Brasileira de Norma Técnica, a ABNT. Qual será a economia diária de água obtida por meio de substituição de uma bacia sanitária não ecológica, que gasta cerca de 60 litros por dia com descarga por uma bacia sanitária ecológica? Então, ok. Então, o primeiro dado que nós temos é o seguinte: ele fala que a bacia sanitária ecológica, tá, ela consome, ou ela utiliza 6 litros de água. Já a não ecológica, ela consome 15 litros. Então, se nós percebermos, se vocês perceberem que nós temos 15, ele está em cima, isso está relacionado a litros de água, e 60 é também relacionado à descarga, o quanto ela consome, né, de água, relacionado à bacia sanitária não ecológica. Tá? Então eu tenho 15 está para 60, assim como 6 está para X. Tá? Foi até me questionado no WhatsApp e ontem no chat também sobre essas proporcionalidades. Então, se nós multiplicarmos cruzado, nós teremos um valor diário que será gasto, diário, o número de água diário que será gasto. Então, 15 vezes X, eu multiplico cruzando 15, multiplico com X, ele será igual a 60 vezes 6. Foi o que eu disse no início. Proporção, se eu igualar essas proporções, quando eu cruzar elas, quando eu multiplicar elas cruzando, elas têm que ser iguais. Então, ficaria 15 vezes X é igual a 60 vezes 6. Tá. Como é que nós conseguimos resolver essa equação? Muito simples. Se eu pegar e multiplicar 60 vezes 6, eu vou ter 360. O 15 que ele estava multiplicando com X, ele passa para o outro lado, dividindo. Se eu dividir 360 por 15, eu vou ter 24. Então, para cada 15 litros, eu gasto 60. Se eu usar 6, eu vou gastar 24. Então, elas são proporcionais. Se eu tenho 15 litros, né? Eu tenho 15 litros usados numa bacia dessa não ecológica e ela gasta 60 litros por dia. Se eu usar 6 dessa ecológica, eu vou gastar 24 litros. Ok? Nesse momento, vocês têm alguma dúvida? Restou alguma dúvida com relação à razão e proporção? Ou posso seguir? Ok, já que não tem dúvida, eu vou prosseguir o assunto. Dentro de proporção ainda, nós temos duas situações. Ou ela vai ser diretamente proporcional, ou ela vai ser inversamente proporcional. Diretamente proporcional, como o próprio nome diz, ela vai estar quando um aumenta,
o outro também aumenta. Por exemplo, uma lavoura de milho, ela, supondo, tá, é uma lavoura de milho de 10 hectares, produz 60 sacos de milho. Uma área de 10 hectares produz 60 sacas de milho. Se eu aumentar essa minha área, a minha quantidade de milho vai aumentar. Então elas são diretamente proporcionais. Quando eu aumento a minha área, eu aumento a minha produção. Então são proporções diretamente, são razões diretamente proporcionais. Quando eu aumento uma, a outra naturalmente aumenta. E eu tenho a inversamente proporcional. O que seria essa inversamente proporcional? Como o nome diz, ela é inversa. Quando uma aumenta, a outra diminui. Uma aumenta, a outra diminui. Um exemplo clássico, se eu me desloco daqui para Belém a uma velocidade de 100 km por hora, eu gasto 4 horas. Se eu diminuir essa minha velocidade para 60 km por hora, eu vou chegar mais rápido ou eu vou chegar menos rápido? Pela lógica, se eu estou mais devagar, eu vou demorar mais a chegar. Então, quando eu aumento a velocidade, eu diminuo o meu tempo. Quando eu diminuo minha velocidade, eu aumento o meu tempo. Então, são razões inversamente proporcionais. Se vocês entenderam? Eu tenho essas duas diretivas de proporcionalidade. Ou ela é diretamente proporcional, ou ela é inversamente proporcional. Então, nós definimos o que são razão, o que é razão, o que é proporção e o tipo de proporção. Vamos pegar um exemplo um outro exemplo para ficar fixado, de grandezas diretamente proporcionais. Se 3 rastelos custam R$80, o preço de 6 rastelos custará R$160. Observe que se dobrarmos o número de rastelos, também dobraremos o valor final deles. Foi o que eu havia dito. Se 3, eles custam 80. Se eu comprar 6, lógico que 6 é o dobro de 3, então ele vai dobrar também, porque são proporcionais. Se eu aumento um 2 vezes, o outro também vai aumentar 2 vezes. Se eu aumento a quantidade de rastelos em 5 vezes, o valor também vai aumentar em 5 vezes. Como eu havia dito também, um exemplo de inversamente proporcionais, para percorrer 30 km, um trator gasta 30 litros de óleo. Nas mesmas condições, 60 km vai gastar mais. Se eu aumentar a minha quantidade de área, para produzir, se eu ando mais, eu vou gastar mais quantidade de combustível. Então, eles são diretamente proporcionais. São grandezas diretamente proporcionais. A inversamente proporcional. Vamos pegar esses 2 exemplos também para fixarmos. Para encher um bebedouro bovino são necessários 30 vasilhas de 6 litros cada um. Se forem usadas vasilhas de 3 litros, será preciso 60 vasilhas. Olha só, eu tenho 30 vasilhas de 6 litros. Tá? Só que agora eu tenho mais 3 vasilhas, mais 60 vasilhas agora com 3 litros. Eu diminuí a quantidade de litragem em cada vasilha. Se eu diminuir a litragem, consequentemente, eu tenho que aumentar a minha quantidade de vasilhas. Já que eu tinha 30 vasilhas para 6 litros cada uma, se eu diminuir essa quantidade de litragem pela metade, eu tenho que dobrar a minha quantidade de vasilhas. São inversamente. Diminuí pela metade e dobrei a quantidade de vasilhas. No exemplo 2, o agricultor Pedro
deseja realizar na sua fazenda uma festa junina em comemoração à boa colheita que teve. Por isso, irá comprar 30 latas de refrigerantes com capacidade de 200 ml cada. Caso ele compre de 600, o que vai acontecer? Se eu aumentar a quantidade de ml, eu vou diminuir a quantidade de latas. Então, a quantidade de latas vai diminuir, querendo a mesma proporcionalidade de litros. Se eu tenho 30 latinhas de 200 ml, agora se eu comprei lá de 600, eu vou precisar somente de 15 latas, isso mesmo, 15 latas de refrigerante. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Tá? E, como eu havia dito no início, isso é base para eu realizar a regra de 3 simples e a regra de 3 compostos. Isso é muito utilizado no nosso dia a dia. Não tem como correr de não usarmos a regra de 3. Principalmente quem está trabalhando no campo, que tem que fazer uma conta rápida. E nós temos que ter isso em mente, que é necessário ter esse conhecimento de regra 3, principalmente a regra de 3 simples. Tá? Vou dar um exemplo vou dar 2 exemplos, na verdade, de regra de 3 simples. Eu vou pegar esse exemplo da apostila, tá? Então, uma colheitadeira se desloca a uma velocidade constante de 4 km em 1 hora. Qual o tempo gasto para percorrer 10 km? Então, se vocês observarem, eu tenho 2 grandezas. A primeira grandeza é distância e a segunda grandeza tempo. Tá? Ele se desloca 4 km, ele faz 4 km em 1 hora. Se eu aumentar essa quantidade para 10 km, eu vou ter mais tempo, eu vou gastar mais tempo ou menos tempo? Logo, se em 4 km eu faço em 1 hora e eu aumentar essa distância, logo eu vou gastar mais tempo. Percebam que as 2 setinhas estão para baixo, ou poderiam estar para cima. Isso me indica que elas são diretamente proporcionais. Se eu aumento a distância, eu aumento o tempo. Se eu aumentei a distância, eu aumentei o tempo. Tá? Então, lembram que eu falei proporcionalidade, igualdade e proporcionalidade? Eu tenho 2 proporções. 4 está para 10, assim como 1 está para x. Então, se eu multiplicar cruzando essas 2 proporções, eu terei a seguinte equação: 4 vezes x é igual a 10 vezes 1. Cruzando 4, multiplicando 4 com x e 10 por 1. Eu tenho 4x é igual a 10 vezes 1, que é 10. O 4 que está multiplicando com o x, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, 10 dividido para 4, eu tenho 2,5, ou 2 horas e meia. Então, quer dizer, isso me dá a seguinte resposta: para eu percorrer 10 km, eu vou gastar 2 horas e meia. Se eu pegar um outro exemplo... Mas esse meia hora, professor, esse meia hora seria de 30 minutos ou esse 5 é de outra coisa? Sim, boa pergunta. Esse 5, ele está relacionado a meio. Se eu pegar meia hora, é 30 minutos, então 2 horas e meia. Se eu tivesse, por exemplo, 2,8, esse 0,8, esse 8, ele significa quantos minutos? Muito boa pergunta. Para eu saber quantos minutos dá nessa fração, por exemplo, nessa fração aí, 0,5, vamos excluir esse 2. Imaginem, visualizem que tivesse só 0,5 ou meio. Se eu pegar 0,5 e multiplicar por 60, que é 60 minutos, eu vou ter 0,5 vezes 6, que vai dar 30 minutos. Se eu tivesse 2,8, então eu pego 0,8 multiplicado por 60, vai dar 48. Então significa que seria 2 horas e 48 minutos. A gente não pode confundir que se eu olhar, por exemplo, 2,5, não, vai ser 2 horas e 50 minutos. Eu não posso ter esse erro. Eu tenho que sempre multiplicar
essa fração, esse número que está após a vírgula na direita, por 60. Entendido? Então, para eu dar a resposta, eu ainda teria que fazer mais um cálculo para poder te dar a resposta correta? Não, a resposta ela está correta, 2,5 horas ou 2 horas e meia. Caso a questão ela peça as horas e os minutos, eu teria que fazer esse cálculo. Eu teria que fazer 2 horas e 30 minutos. Dependendo do tipo de questão, se eu colocar 2,5 horas, eu também vou entender que é 2 horas e meia. Se tivesse 2,8. Só se a questão pedir em quantas horas ou minutos, ou em quanto tempo, aí eu vou ter que colocar 2 horas e 30 minutos. Se não pedir nada, se ele pedir assim, em quanto tempo, 2,5 está corretíssimo. Ou se a questão estiver pedindo, em quanto tempo, horas e minutos foi gasto, aí eu vou ter que fazer essa multiplicação de 0,5 por 60. Um outro exemplo prático. Pois não? Também é uma questão de interpretar o resultado, né? Às vezes dá para fazer direto, sem ter que calcular. Sim, se você tiver uma noção que 2 horas e meia, que meia hora é 30 minutos, então 2 horas e meia. Mas como eu havia dito, por exemplo, se eu tivesse 2,3, aí já complicaria mais. Aí eu tenho que fazer essa multiplicação. 0,3 vezes 60 dá 18 minutos. Tá? Mas vamos lá, continuando. Eu só estou perguntando mesmo porque, por exemplo, na hora de aparecer, vamos supor, as alternativas para marcar, e lá tem 2 horas e meia. Aí pede o cálculo e a gente marca 2 horas e meia e não completa, e esse cálculo pode ainda dar metade da questão correta. Tá, deixa anotado para nós vermos no final da aula. Tá bem? Deixa bem anotadinha essa aí que eu explico novamente. Então vamos lá. Um outro exemplo. Se vocês tiverem um papel, poderem anotar. É assim. Se dois trabalhadores, eles conseguem construir 100 metros de cerca. Se dois trabalhadores eles conseguem construir 100 metros de cerca, 200 metros de cerca eu faço com quantos trabalhadores? Bem simples essa questão, tá? Se dois trabalhadores conseguem fazer 100 metros de cerca, se eu preciso fazer 200 metros de cerca, eu vou precisar de quantos trabalhadores para fazer essa mesma quantidade proporcionalmente, nesse mesmo tempo? Você dobra. Exatamente. Se eu dobrei a quantidade de cerca, logicamente eu vou dobrar a quantidade de trabalhador. É bem simples nós entendermos o que são grandezas diretamente proporcionais. Se nós formos na inversamente proporcional, né, pelo próximo exemplo, dois trabalhadores juntos conseguem capinar certo terreno em 6 horas. Se em vez de 2 fossem 3 trabalhadores, quantas horas o terreno seria capinado? Tá, se nós pegarmos, né, o enunciado da questão, nós temos a grandeza hora e temos a grandeza trabalhador. Se eu pegar 6 horas, está para 2 trabalhadores, e X horas, quantas horas eu vou precisar para 3 trabalhadores, quanto é que eu vou gastar? Eu terei que inverter um desses dois valores. Ou eu terei que inverter o 6 com o X, ou eu terei que inverter o 2 com o 3. Por que isso? Porque as grandezas são inversamente proporcionais. Se vocês perceberem essas setinhas, tem uma setinha para cima e uma setinha para baixo. Quando eu percebo que, se nós começarmos a analisar, se dois trabalhadores fazem em 6 horas, se eu aumentar a quantidade de trabalhador, logicamente eu vou gastar menos tempo. Então eu já sei que ela é inversamente proporcional. Então, a que eu inverter não vai fazer diferença. Eu não posso inverter as duas, senão vai ficar da mesma coisa. Eu tenho que escolher em qual eu terei que inverter. Ou eu vou ter que inverter o 6 com o X, o 6 fica embaixo e o X fica para cima, ou eu terei que inverter o 2 com o 3. O 3 fica em cima e o 2 fica embaixo. Tá?
Então, o que foi que o livro, né, o responsável pelo livro fez? Ele inverteu o 6 com o x. Percebam que aqui em cima ele está 6 e o x está embaixo. Como elas são inversamente proporcionais, foi invertido o 6 pelo x. Então o x ficou em cima, o 6 ficou embaixo. Eu vou fazer o procedimento anterior. Multiplicar cruzado. 3 vezes x, 6 vezes 2. Então, 3x é igual a 2 vezes 6, que vai ser 12. 12, o 3 que estava multiplicando com o x, ele passa dividindo. Então, eu vou ter 12 dividido para 3, 4. Isso está me falando o quê? Que 3 trabalhadores vai fazer esse mesmo serviço em 4 horas. Ok? Porcentagem. O conceito de porcentagem, ele é bem simples de se entender. Como o próprio nome diz, né? Porcentagem, ou em algumas literaturas vocês vão encontrar percentagem, também vai estar certo, tá? Não há nada de errado nisso. Porcentagem nada mais é do que eu pegar um número ou pegar um valor e dividir ele por 100. E ele é representado por esse símbolo, né, que nós já estamos acostumados de ver, né, que está logo ao lado esquerdo. É a mesma representação, os três são a mesma representação, 1%. 1 por 100, por isso que chama porcento, ou porcentagem, ou percentagem, que eu pego, estou falando que é 1 dividido por 100, ou 0,01. É a mesma coisa. Em alguns cálculos a gente vai usar 0,01, ou em outros cálculos eu também posso usar 1 dividido por 100, que é a mesma coisa de 1%. E eu posso fazer uma representação numérica de 1, essa barrinha com esses dois, com esse símbolo de porcentagem. Então, questão de valores, eu tenho duas alternativas. Ou eu uso ele na forma decimal, que é o 0,01, ou eu utilizo ele na forma fracionária, que é 1 dividido por 100, ou 1 por 100. Tá? Então, assim, é bem simples nós entendermos o que seria porcentagem. Diariamente nós fazemos esse cálculo, às vezes nós fazemos mentalmente e nem percebemos que nós já estamos fazendo cálculo de matemática. Quando nós estamos para comprar alguma roupa, quando nós vamos em alguma loja comprar algum calçado, alguma roupa ou algo, nós pedimos um desconto. E esse desconto normalmente é através de porcentagem. Eu chego em certa loja, vou comprar uma calça que custa R$100, eu peço um desconto e a vendedora ou o vendedor fala assim, eu posso te dar 10% de desconto. Quanto seria esse desconto de 10%? Muito simples de nós fazermos esse cálculo, né? Nós estamos acostumados a usar calculadora, isso não é feio, mas nós já estamos acostumados com o uso de calculadoras. Algumas calculadoras já têm esse símbolo de porcentagem, então nós conseguimos fazer esse cálculo rapidamente com a porcentagem, né? Eu pego lá, coloco 100 menos 10%, ele vai me dar um valor. Mas algumas calculadoras eu não consigo fazer isso, infelizmente tem algumas mais simples que eu não tenho esse dispositivo. E como é que eu faço esse cálculo de porcentagem numa calculadora simples, ou até mesmo mentalmente, ou se eu não estiver com ele, com alguma calculadora ou com algum equipamento, se eu posso fazer isso só no papel. Muito simples eu fazer essa conta. Se eu pegar o valor de R$100 e multiplicar pela porcentagem, eu terei o valor do desconto. No meu exemplo, eu peguei e exemplifiquei para vocês. Eu tenho uma calça de R$100, foi me dado um desconto de 10%, então seria 100 vezes 10 dividido por 100, ou 10 vezes 0,1. São as duas alternativas, como eu havia dito, na forma fracionária,
10 dividido por 100, que seria 10%, ou 10 vezes 0,1, que se eu fizer essa divisão de 10 dividido para 100, eu vou ter 0,1. Por isso que ela é a mesma coisa. Ou eu trabalho ela na forma decimal, ou eu trabalho ela na forma fracionária. Então tá, se eu trabalhar com ela na forma fracionária, eu vou ter 10 vezes 10, ou 100 reais, perdão, 100 reais vezes 10 é igual a 1.000. Se eu pegar 1.000 e dividir por 100, eu vou ter o valor de 10. Então, o valor do meu desconto, 10 reais. O valor do desconto. Quanto é que eu pagarei nessa calça? 90 reais. Se eu fizer esse mesmo cálculo na forma fracionária, 100 vezes 0,1, ou quer dizer 10% de 100 é 10. Então, eu já sei o valor desse meu desconto. Então, eu tenho essas representações, esses meios de fazer esse cálculo. Então, porcentagem é bem simples, bem tranquilo de se entender. Vamos pegar o exemplo novamente, esses dois exemplos do livro, tá, de vocês. Está lá na página 45. 5% de um terreno é 80 metros quadrados. Ok, então vamos lá. Olha a representação que ele utiliza. 5 dividido por 100, então 5%. Vezes 80, que seria 80 metros quadrados. Ele dividiu 5 por 100, que deu 0,05. Ele poderia também fazer da forma direta. Se eu pegar 5 vezes 80, eu teria um valor de 400. 400 dividido por 100 é igual a 4. Então, 5% de 80 metros quadrados é 4 metros quadrados. Mas da forma que ele fez, usando na forma decimal, eu pego 0,05, multiplico com 80, que vai dar 4 metros quadrados. Então, tem essas duas formas de achar esse resultado. Eu costumo falar o seguinte, que a matemática, ela é, além de ser uma ciência exata, né, você não tem, como eu falar, não vai ser, não é 4, é relativamente 4, não, é um valor exato. Você também, ou nós temos vários meios de se chegar a esse resultado. É como se você fosse sair da cidade, né? Se nós olharmos, eu posso sair sentido aeroporto, é uma saída. Vamos dizer que eu quero chegar em Ulianópolis, tá? Eu tenho quantas saídas possíveis que eu posso chegar em Ulianópolis, que seria o meu destino? Eu posso sair pela estrada do aeroporto, que também vai dar em Ulianópolis. Eu posso sair pela PA 125, né, e pegar a BR-010, sentido Ulianópolis. Ou eu posso pegar um outro atalho, que seria pela colônia do Uraim, que eu também vou chegar na BR-010 e vou sentido a Ulianópolis. Eu tenho 3 possíveis situações de chegar no mesmo resultado. Então não quer dizer que tem um caminho certo que leve àquele resultado. Eu tenho vários caminhos, eu tenho vários meios que eu posso chegar nesse resultado. Não fiquem bitolados ou não fiquem acostumados a chegar somente só no que está colocado nas literaturas. Tem outros meios que a gente pode chegar no mesmo resultado. O resultado vai ser o mesmo, o destino vai ser o mesmo, mas os meios, os caminhos, eu posso utilizar um caminho mais longo ou um caminho mais curto. Se eu fosse fazer isso de cabeça, tá, mentalmente, seria muito simples. Quanto é 5 vezes 80? Eu teria um valor de 400. Se eu pegar 400 e cortar os 2 zeros, porque eu estou falando em porcentagem, eu tirar as 2 vírgulas, ou correr 2 vírgulas para a esquerda, eu terei um valor de 4. Então eu consigo fazer isso mentalmente. No exemplo anterior que eu falei sobre a calça, se eu pegar 10, se eu queira saber 10% de 100 reais, se eu pegar 100, multiplicar por 10, eu vou ter o valor de 1.000. Se eu diminuir 2 zeros,
eu vou ter o valor de 10. É muito simples nós fazermos isso mentalmente. Para alguns números fica fácil nós fazermos esse cálculo. No exemplo 2, 4% de 32 litros de leite. A mesma situação. 4 por 100 vezes 32, sempre é multiplicando para me saber o percentual. Tá? Eu vou ter 0,4 vezes 32 litros. Deixa eu só pegar uma calculadora, porque eu acho que ele só fez errado aqui, só um momentinho. Ficaria 0,4 vezes 32, isso. Então, 4% de 32 litros, a literatura está falando que é 1,28% litros. Não tem essa porcentagem. Deve ter sido um erro de gráfica, né? Não tem esse símbolo de porcentagem. É 1,28 litros de leite, ou 1,28 litros, tá? Então não pode desconsiderar esse símbolo de porcentagem após o 28, tá? Porque ele está perguntando 4% de 32 litros, tá? Então é um valor bem pequeno, né? 1,28 litros, então não tem. Pode ter sido um erro de gráfica ter acontecido isso. Para nós passarmos, só mais um exemplo, para nós passarmos para o outro assunto, né? Vamos pegar esse último exemplo. Se um produtor rural perder 3/5 da safra de determinado período, podemos dizer que ele perdeu 20% da safra. Tá. Olha só, ele está me falando que 3/5 é igual a 0,2. Será se isso é verdadeiro? Se eu pegar 3 e dividir por 15, eu terei 0,2. Exatamente isso, né? Então, se eu perdi 3/5, lembra que eu falei que eu posso representar porcentagem através de forma fracionária? Quando eu divido um número, né? Quando eu faço esse cálculo de frações, eu estou olhando lá na frente o número, 0,2. Agora, como é que eu faço para representar isso em forma percentual? Lembrando, vou retornar aqui para vocês, das 3 formas que eu posso representar a porcentagem. Eu tenho a porcentagem através de um símbolo, que é um símbolo matemático de porcentagem. Eu posso representar ela de forma fracionária, ou posso representá-la através de forma decimal. O que ele fez aqui só foi o sentido inverso daquilo que nós já estávamos acostumados. Agora ele deu a forma fracionária, que seria 3/5, 3/15, tá? Ele dividiu 3/15, eu achei um valor decimal que seria 0,2, e para eu chegar no símbolo, né, para utilizar o símbolo matemático, eu multipliquei ela por 100. Então, 0,2 vezes 100, 20%. Então, isso me mostra em porcentagem o que foi perdido nesse período dessa safra. A gente ouve muito, um quarto da população aconteceu algo com ela, determinado doença. Vamos pegar assim um dado estatístico. 1/4 da população sofreu com Covid-19. Vamos pegar, por exemplo, hipotético. 1/4, ele representa quantos por cento? Se eu pegar 1 e dividir por 4, eu vou ter 0,25. Se eu pegar 0,25 e multiplicar por 100, eu teria o valor de 25%. Então, isso quer dizer que 25% da população adquiriu o Covid-19. Isso de forma hipotética. Entendido? Alguma dúvida? Não? Então vamos seguir. Professor, explica de novo esse exemplo aí, esse último exemplo que o senhor deu aí, por favor. O último exemplo? Esse da hipotética aí. Tá. Vamos pegar um dado hipotético, tá? Eu peguei uma reportagem qualquer, vamos dizer, eu estou assistindo um telejornal e falo assim, ó, 1/4 da população
adquiriu Covid-19. 1/4, quer dizer, 1 sobre 4. 1/4. 1 dividido para 4. Deixa eu tentar compartilhar aqui uma tela com vocês, para vocês entenderem. Ó, então, se eu pegar 1/4, vocês conseguem visualizar? Sim, dá para ver. Ok, então se eu pegar 1/4, o que seria esse 1/4? 1/4 da população. 1/4 é a mesma coisa que eu pegar 1 dividido, eu vou dividir ele, né? 1 dividido por 4. Isso aqui vai ser igual a 0,25, tá? Esse 0,25 ainda está em forma decimal. Eu preciso transformar isso em forma percentual. Eles estão em forma percentual, mas ainda não está com aquele símbolo. Eu só sei que é 0,25. Para eu transformar esses 1/4 e esse 0,25 em porcentagem, eu vou pegar 0,25 e vou multiplicar ele por 100, que isso vai ser igual a 25%. É isso. Eu posso ter vários gráficos que eles indicam através só de forma percentual ou através de forma decimais. Um outro dado que pode ser utilizado, fala assim, eu não sei se vocês já perceberam, quando tem alguma reportagem, fala assim, um em cada 5 pessoas, um em cada 4 pessoas, uma para cada 4 pessoas são negras, por exemplo. É a mesma coisa, 1 está para 4, 1 dividido para 4. Ok? Tá ok. Então vamos continuar. Eu vou deixar essa atividade, está na página 46, né, para vocês responderem. Eu vou mandar, eu vou deixar um fórum de discussão lá no fórum de discussões, não essas questões, mas eu vou deixar algumas questões, 2 questões lá para a gente dar uma discutida, né, e nós ver se restou alguma dúvida, como é que vocês estão relacionados à razão, proporção e porcentagem. Tá? Com isso, nós entramos só um momentinho. Em medidas agrárias, eu vou falar bem rápido, né? Não é só para nós termos mesmo a noção do que seria essas tipos de medidas, ou alguns tipos de medidas que nós não estamos acostumados a ver. Hoje no Brasil, nós utilizamos o Sistema Métrico Internacional. O Sistema Métrico Internacional, ele utiliza por padrão, o metro, tá? O Brasil, né, como alguns outros países, utilizam o metro como um padrão internacional de medidas. Em outros locais, é utilizado outros tipos de medidas. Por exemplo, nos Estados Unidos não se utiliza metro, eles não utilizam o sistema métrico internacional, eles utilizam o sistema dele próprio. Em distância, eles não medem em metro, eles medem em milhas. Tá? Milhas, polegadas, então eles têm um sistema métrico diferente do nosso. Nós trabalhamos com o sistema métrico, né, por padrão. Tá? Então, se nós pegarmos um metro, nós temos, para a direita, nós temos 3 subdivisões e para a esquerda mais 3 subdivisões. Tá? Então, eu tenho um metro para a direita, diminuindo a minha quantidade de metro, eu terei o decímetro, o centímetro e o milímetro. Tá? Então, indo de uma casa para outra, eu vou dividir
ele por 100. Multiplicar por 100. Exemplo, 1 metro, ele vale 10 decímetros. 1 metro, ele tem 10 decímetros. 1 metro, ele tem 100 centímetros. E 1 metro, ele tem 1000 milímetros. Percebam que ele está indo multiplicando de 10 em 10. Quando eu vou de metro, vou diminuir a quantidade, eu começo a multiplicar. Se eu perguntasse, quantos milímetros tem 1 metro? Se eu pegar quantos milímetros tem 1 metro, eu vou pegar, 1 metro. Até eu chegar no milímetros, eu tenho 3 10. Então seria 10 vezes 10 vezes 10, que seria 1000. Então 1 vezes 1000, 1000 milímetros. A mesma coisa acontece o inverso. Se eu começar a aumentar essa minha quantidade de metros, eu tenho o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Agora, quando eu faço o inverso, eu começo a dividir. Se eu pegar quantos decâmetros tem 1 metro? 0,1. 0,1 metros é 1 decâmetro. 0,01, um hectômetro. 0,01 metros, que seria quilômetros. 0,01 quilômetros, 1 metro. 0,01 hectômetro, 1 metro. 0,1 decâmetro, 1 metro. Então, quando eu divido, quando eu vou aumentando essa minha quantidade de escalar, né, de medida de distância, eu divido. Quando eu começo a diminuir, eu multiplico. Tá? Mas para o nosso conteúdo, o que nós devemos saber realmente é as medidas agrárias, que é o que nos importa. Então nós temos alqueire, tá? Hectare e o are. Um are equivale a 100 metros quadrados. Então 100 metros quadrados é como se fosse um terreno de 10 por 10. É um are. 10 por 10 dá um are. Se eu pegar 1 hectare, ele é 10 mil metros quadrados. O que é um hectare? É eu pegar um terreno, ou um campo de futebol, ou uma área que seja a medida dela. 100 de frente por 100 de fundo. 100 por 100 é 1 hectare. Tá? Além disso, eu tenho o alqueire. Só que o alqueire, ou o alqueire, né, ele tem algo diferente. Tá? E é por região. Por exemplo, o nosso alqueire do norte, ele tem 27.225 metros quadrados, ou 2,25 área, tá? Hectare. Se eu pegar um hectare mineiro, ele tem 48.400 metros quadrados, 4,84 hectares. E assim por diante, o alqueire paulista, o alqueire baiano. Então, o que nós utilizamos aqui no norte, na nossa região, é o alqueire do norte, 27.225 metros quadrados, ou 2,72 alqueires. Então, por exemplo, uma propriedade com 11 alqueires é equivalente a uma propriedade de 110 mil metros quadrados, pois se eu pegar um alqueire, ele tem 10 mil metros quadrados e multiplicar por 11, eu vou ter 110 mil metros quadrados. Então eu tenho várias formas de fazer essa figura geométrica, esse terreno, para que chegue nesses 110 mil metros quadrados. Então o que nós temos que ter em mente é que um alqueire ele vai ser 10 mil metros quadrados e um hectare
10 mil metros quadrados e que um alqueire vale 2,72 alqueires, tá? E nós vamos passar para mais dois assuntos bem utilizado também no nosso cotidiano, que será, na verdade, o juros simples e os juros compostos. Tá? Vou falar rapidamente. Juros simples. O que nós entendemos por juros simples? O juros simples, deixa eu só chegar aqui na tela. Perdão. Juros simples, o que eu entendo por juros simples? O juros simples é eu pegar um valor e capitalizar esse valor. Ou, em outras palavras, trocando em miúdos, eu pegar esse valor e acrescentar um valor a mais ou uma taxa de juros a mais, que isso possa me render algo lá na frente. Isso é juros simples. O juros simples é bem simples de se entender. A fórmula do juros simples, eu vou ter um valor futuro, tá? Eu vou multiplicar ele, eu vou pegar o meu capital e vou multiplicar ele pela minha taxa de juros e pelo meu tempo. Então, eu vou ter o meu juros simples. Para vocês entenderem, juros simples, ele vai ser igual o meu capital mais a minha taxa vezes o tempo. Eu vou pegar o meu capital mais a taxa de juros vezes o tempo. Antes de, só voltando aqui, só para nós entendermos, uma grande dificuldade que alguns alunos encontram em relação à taxa de juros é a conversão de determinado tempo de taxa de juros. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Eu quero saber quanto de juros R$100 aplicado por 12 meses, aplicado a uma taxa de 1% ao mês. Então eu tenho duas situações. Eu tenho a quantidade de meses, que é a grandeza meses, e tenho a taxa de juros, que é 1% ao mês. Se fosse ao contrário, se eu tivesse 12% ao ano, eu teria que transformar ou essa minha taxa de juros em mês, ou eu teria que pegar essa minha quantidade de mês e transformar em ano. Eu tenho essas duas possibilidades. Então tem que ficar muito atento quanto a isso. Se eu começar a falar o período será meses, dias, trimestre, quadrimestre ou ano, eu tenho que a taxa de juros tem que ser na mesma situação na mesma levada na mesma taxa de juros pelo mesmo tempo. Eu acho que ficou um pouquinho escuro. Vou tentar novamente aqui explicar. Se eu tiver o meu tempo em meses, a minha taxa de juros tem que estar ao mês. Se o meu tempo tiver em ano, a minha taxa de juros tem que ser em ano. Ok? Então a minha taxa de juros tem que ser em ano. Se o meu período tiver em quadrimestre, a minha taxa de juros também tem que ser em quadrimestre. Então eu tenho que ficar muito atento a isso. No período que eu estarei trabalhando e na taxa de juros eles têm que estar iguais, tá? Então vamos lá. Como eu havia dito para vocês, vamos pegar um exemplo.
Juros simples, eu vou pegar meu capital, vezes a minha taxa, mais o meu período. Tá? Vamos pegar o exemplo agora aqui para nós fixarmos esse assunto. Calcular o valor dos juros correspondente ao empréstimo para comprar um trator de R$ 12.500 pelo prazo de 18 meses, a uma taxa de juros de 1,5 ao mês. Então, percebam que eu tenho meses e a minha taxa de juros está em mês. Então, está corretíssimo, eu não preciso transformar isso em nada. Então, eu tenho o meu capital de 12.500, eu tenho o meu período de 18 meses, eu tenho minha taxa de 1,5 ao mês, que isso eu tenho que transformar em forma decimal, que a gente já aprendeu lá atrás, né? Se eu tenho 1,5%, aí eu pegar 1,5 e dividir por 100, aí eu tenho essa forma decimal. Então eu quero saber quanto de juros eu terei nessa compra desse trator. Então é multiplicação simples, 12.500 vezes 18 meses, vezes uma taxa de 1,5% ao mês. Então eu terei um juros de R$ 3.375. Só um momentinho. Entenderam até aí? Alguma dúvida? Sem dúvida, né? Então, vamos seguir. Vamos pegar um outro exemplo. Calcular o valor de um empréstimo para a reforma de um celeiro a taxa de 36% ao ano. Percebam, eu tenho agora 36% ao ano, em um prazo de 8 meses, sendo pagos R$ 12.000 de juros. Agora já começou a ficar um pouquinho mais complicado, mas não é nada que é um bicho de 7 cabeças que eu não possa resolver. O primeiro passo é eu deixar a mesma taxa de juros correspondente ao prazo. Perceba que eu tenho 36% ao ano, e eu tenho a razão ano, eu tenho a grandeza ano e tenho a grandeza meses. Então eles têm que estar da mesma maneira. Ou eu transformo esse 8 meses em ano, ou eu transformo esses 36% ao ano em porcentagem de mês. Então o que fica mais fácil? Na minha concepção, fica mais fácil eu transformar 36% ao ano e para me saber a taxa ao mês, porque o tempo está em mês e a taxa está em ano. Então, para eu transformar essa taxa de 36% ao ano para saber quantos por cento ao mês, eu pego 36%, divido ela por 12. Por que por 12? Um ano tem 12 meses. Então, se eu dividir 36 por 12, eu vou ter um valor de 3% ao mês. Se eu já tenho agora esse 3% ao mês, agora é só utilizar a matemática. Eu já sei que ele gerou R$ 12.000 de juros. Eu quero saber qual o capital que eu tenho que fazer esse investimento para fazer essa requisição. Eu sei que a taxa é de 0,03%. E eu sei que é um período de 8 meses. Então, aqui é matemática simples e básica, uma equação bem simples de se resolver. Se eu pegar 0,03 e multiplicar por 8, eu vou ter um valor de 0,24. Percebam que esse 0,24, ele está junto do P. Se ele está junto do P, eu tenho que tirar ele desse lado direito e colocar ele para o lado esquerdo. Como é que eu faço isso? Eu tiro ele, que ele está multiplicando, e coloco ele dividindo. Então vai ficar 12.000 dividido para 0,24, eu terei um valor de R$ 50.000. Então, eu terei que ter R$ 50.000 aplicado para fazer a compra desse capital. Então, o empréstimo será de, R$ 50.000. Mais um exemplo para nós entendermos. Uma aplicação numa letra de crédito de agronegócio, o LCA, de R$ 19.000 pelo prazo de 120 dias. Obteve um rendimento de R$ 1.825. Qual a taxa anual de juros simples dessa aplicação? Tá, essa questão também ela é bem parecida com a anterior. Nós devemos só se atentar a alguns pontos, algumas coisinhas que não podem deixar de passar percebido.
Se nós formos fazer o cálculo direto, a questão estará errada. Então vamos analisar essa questão. Primeiro, o prazo, 120 dias. 120 dias. E a taxa anual. Então eu já sei que ou eu vou ter que transformar esses 120 dias em ano, ou eu vou ter que transformar essa taxa de juros em dias. Tá? Então vamos lá. O que ele fez aqui? Então, ó, ele pegou o capital de R$19.000, que seria a aplicação dele, o período de 120 dias. Os juros eu já sei que vai ser de 1.825 e eu preciso saber dessa taxa anual. Então, ó, 1.825, que é os juros, que é lá no lugarzinho do J, eu vou pegar 19.120 dias. O valor que eu achar é o percentual em dias. Em dias, prestem atenção. 0,008. Lembre-se que isso está em forma decimal. Para eu achar a forma percentual, eu multiplico ele por 100. Isso, eu vou multiplicar ele por 100. Vai ficar 0,08 ao dia. Só que o que ele me perguntou, eu preciso saber de a taxa anual. Eu quero saber quanto é que eu vou pagar isso por ano. Ele não quer saber por dia, ele quer saber a taxa anual de juros. Muito simples. Hoje, o ano comercial, ele é de 360 dias. Não é o ano que nós estamos acostumados, 365 dias, em anos bissextos 366. O ano comercial, ou para fins de cálculos, é 360 dias, tá ok? Então, se eu pegar 0,08 e multiplicar por 360, eu teria um valor de 28,8% ao ano. 28,8% ao ano. Eu achei o percentual ao dia e agora estou tem um valor de ao ano. Tá? Então, o juros simples, ele é bem fácil de se entender. Tá? Se nós formos entender através de uma aplicação, né, quando nós utilizamos esse método de juros simples, é como se fosse uma aplicação diária naquele mesmo valor. É como se fosse feitos somente os juros só em cima do capital. Para vocês entenderem, assim, se eu tenho R$100 aplicado a 10% a juros simples durante 8 meses, né? Eu vou fazer aqui uma simulação para vocês entenderem, né? Vamos lá. Ó, uma aplicação de 10% ao mês durante 8 meses com um capital de R$100. Tá? Como é que eu faria essa resposta? Então vamos lá, só para nós entendermos, né? Então, os juros é igual o meu capital vezes a minha taxa vezes o meu tempo. Ou vocês vão encontrar ou N ou T, é a mesma coisa, tá? Então, os juros é igual o meu capital seria quanto? R$100, multiplicado pela minha taxa de juros, 10% ao mês. Lembrando que o meu período também está ao mês. Então, se eu tenho 10% ao mês, é como se eu pegasse 10
dividido por 100, que seria 0,1, multiplicado por 8 meses. O meu juros seria igual a quanto? 0,1, 10 vezes 0,1 dá 10, 100 vezes 0,1 dá 10, vezes 8, 80 reais de juros. Beleza. O que isso quer dizer, 80 reais de juros? Isso me faz entender o seguinte, que no primeiro mês, ele me gerou 10 reais. No segundo mês, mais 10 reais. No terceiro mês, mais 10 reais. E assim por diante. Tá? E assim por diante, até chegar no oitavo. Então, se eu percebam que o juro simples, ele vai seguir 10 reais, 10 reais, 10 reais, 10 reais, 10 reais, 10 reais. Para eu saber, né, chega lá no oitavo mês, 10 reais. Eu teria um total 80 reais. Por fim, agora, certo, eu fiz essa aplicação, eu tive 80 reais de juros, quanto é que eu terei no final? Muito simples, o montante, ele é igual o meu capital mais os juros. Então, o meu montante vai ser igual, qual foi o meu capital aplicado? 100 reais. Mais quanto de juros? Mais 80. Então, o meu montante total, 180 reais. Então, o juros simples, ele trabalha dessa forma, ele pega sempre o valor do capital, vai multiplicar ele pela minha taxa, 10% de 100. 10% de 100, 10 reais. Então, por quanto tempo? Por 8 meses. Então, durante os 8 meses, vai ser 10, 10, 10, 10, 10. Isso já não ocorre lá nos juros compostos. No juros compostos é sempre em cima do residual. Tá? Então, para os juros compostos, para cálculo dos juros compostos, ele já muda um pouquinho. Tá? Tem uma pequena diferença entre os juros compostos e os juros simples. Alguma dúvida? Não, sem dúvida? Não, professor. Então vamos seguir então. Vamos seguir só para o último assunto, para nós abrirmos para nós encerrarmos nossa aula. Deixa eu só colocar a tela para vocês. Então, os juros compostos, como eu havia dito para vocês, eles só tem uma pequena diferença. O cálculo é basicamente o mesmo, só que vai ter só um pouquinho de diferença. Então, o que vai ser o cálculo dos juros compostos? Os juros compostos, eu já vou ter o meu montante, que seria o F, ou o meu valor futuro, vocês vão encontrar isso em algumas literaturas, o VP, valor presente, ou VF, que é o valor futuro, né? Então, o VF, que é o valor futuro, que é igual ao VP, que é o valor presente, ou o valor do capital, vezes a capitalização, isso que vocês estão vendo, 1 mais I sobre o N, né, elevado a N, isso quer dizer que é a capitalização desse valor inicial, que é o valor P. Então seria, o valor do meu montante é igual ao valor do meu capital, vezes 1 mais I, que é a taxa, elevado ao tempo de aplicação desse certo valor. Lembra que eu mostrei para vocês
que seria 10, 10, 10, 10, 10, sempre um valor constante. Já nos juros compostos, isso não ocorre. Normalmente a gente costuma ouvir que é o juros sobre juros. É como se eu pegasse R$100, os mesmos R$100, e aplicasse a mesma taxa, os 10% durante 8 meses. Eu teria um valor bem diferente do juros simples. Olha só o que acontece. Quando eu pego R$100 e coloco 10% nele, eu tenho um valor de R$110. No próximo mês, eu já não tenho mais R$100, agora eu tenho 110. 110 vezes 10%, eu vou ter 110 mais R$18, que é 10%, ou mais R$11, perdão, mais R$11, eu vou ter R$121. Se fosse no juros simples, eu teria 120, porque seria 100 mais 10 mais 10, 20. Então eu já teria R$1 a mais. Então os juros compostos, ele se comporta dessa forma, ele sempre pega o último valor e multiplica pela taxa de juros. Vamos pegar, por exemplo, como exemplo, esse de juros simples. Vamos calcular o valor de um resgate de uma aplicação no fundo agrícola de R$1.200 pelo prazo de 8 meses a juros compostos de 3,5% ao mês. Então vamos lá, só para nós entendermos. Eu tenho o capital de R$1.200, ou eu tenho o meu valor presente, o valor atual. Eu tenho N, que é a quantidade de meses, é o meu tempo, 8 meses, a uma taxa de 3,5%. Já converte esses 3,5% em forma decimal. E eu quero saber quanto é que vai me gerar de montante, quanto é que vai ser essa minha aplicação, quanto é que vai ser o meu valor futuro dessa aplicação de R$1.200 a 3,5% ao mês, daqui a 8 meses. Bem simples. R$1.200 vezes. O que eu tenho que resolver primeiro? Como eu passei por cima sobre questão de inequações e sobre potenciação, deixa eu só falar para vocês. Dentro de uma equação, o que nós resolvemos primeiro seria os parênteses, para depois eu resolver as potências e depois resolver a multiplicação. Então o que eu tenho que resolver primeiro aí? 1 mais 0,035, eu tenho que resolver logo isso aí. Tá ok? Se eu pegar, vou pegar a calculadora aqui que fica mais fácil. 1,035 e e elevar a 8ª potência, aí nós teríamos que ter ou uma calculadora científica, ou também nós temos outros meios para fazer essa conta. Por 8 meses, eu teria um valor de 1,316809037. Como forma de arredondamento, ele deixou 1,31. Tá, só para recordar, quando eu falo em potenciação, eu vou pegar 1,035 vezes 1,035 vezes 1,035, isso 8 vezes. Vou colocar aqui para vocês, vou partilhar novamente para ficar mais fácil. Para vocês compreenderem. Ficaria assim, ó, 1,035. Tá assim, 0,35. Tá entre parênteses, né? Aí tem um 8 bem em cima. Como é que eu vou fazer essa conta? Eu vou fazer assim, ó. 1 mais 0,035 é 1,035 vezes 0,035, isso 8 vezes, vezes 1,035 vezes 1,035, perdão, (0,35
vezes 1,035 vezes 1,035 1,035. Isso aqui tudo, ele é igual a 1,316809037. Eu posso utilizar esse número? Posso, eu vou ter um resultado mais exato. Quanto mais casas decimais eu utilizar, mais o resultado vai estar exato do que eu fazer o arredondamento. Para a forma didática, ele utilizou 0,31. Não está errado. Não está errado em nada. Tá? Então, o que ele vai pegar? Então, o meu valor futuro, ou o meu F, ele vai ser igual aos 1.200 vezes 1,31. Que isso vai ser igual a 1.571. Isso, R$1.571. Então, se eu fizer uma aplicação de 1.200 a 3,5% ao mês durante 8 meses, eu terei um valor desses 8 meses de R$1.571. Bem simples de se resolver, bem simples de se entender. E nós ficamos hoje, né, nesse momento por aqui, até pelo horário que a gente entrou, né, para a gente também não se estender muito. E eu vou abrir, né, o chat, né, para vocês. O chat não, vou abrir agora. Vocês podem fazer as perguntas, os questionamentos, e eu vou tentar sanar as dúvidas de vocês, tudo bem?